Mateus 1, 2. Mateus 1, 2. Deve estar aí já. Acho que eu botei Poxa, meu amigo, você é uma bênção. O Anderson, ele é um homem de Deus. Ele é, vejo que és profeta. Mateus 2, 1. Anotei a referência errada, gente. Avança uma folhinha aí. Mateus 2, 1. Ainda bem que o Anderson está aqui, cara. Esse homem, ele é de Deus, ele é de Deus. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Oremos. Senhor Deus, essa é a tua palavra, ela é poderosa, ela é edificante e ela nos ensina sobre, às vezes, conceitos que estão muito enraizados dentro da igreja, mas precisam ser moldados no entorno da tua palavra e no lugar de onde nós estamos plantados também. E eu te peço que ela venha cumprir esse objetivo de desafiar e de instruir a igreja, me instruir como o Senhor já me instruiu por meio dela. E que o teu nome ao fim seja, e durante também, seja glorificado nas maiores alturas. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje o continuar dos nossos estudos, pela manhã já tem alguns meses, nós estamos fazendo estudos sobre a visão da Igreja Cristã Nova Vida em vários aspectos, dando base. Como o pastor Fábio falou na semana passada, o Anderson já falou, o Flávio também já pregou aqui, nós vamos dizendo, se você não viu alguma coisa, e você é membro dessa igreja, você volta e assiste. Aí eu perdi tal domingo. Qual foi o domingo que eu perdi? Porque eu trabalhei, porque fiz alguma... Vai lá, domingo pela manhã. E você assiste para você compreender o lugar que você está plantado. Amém? Cada igreja tem uma visão de como se conduz o culto, como as coisas acontecem. E a Nova Vida também tem. E nós estamos aqui ensinando você. Não estamos aqui na condição de soberba, mas de colocar aquilo que nós mesmos aprendemos para que a igreja seja edificada. Amém? Mas pensem comigo sobre o assunto de hoje: louvor e adoração como fundamentos do culto cristão. Adorar. Pensa comigo aí, fecha os olhos 5 segundos. O que é adorar? Aí pensa aí. Uma imagem que vem à sua cabeça na adoração. Pronto, já pode abrir. Rapidinho. Provavelmente muitos de vocês imaginaram alguém tocando violão e cantando Grande é o Senhor, de Adhemar de Campos. Provavelmente muitos imaginaram aqui a Liliane com a sua bela... Imaginaram audivelmente, inclusive, a Liliane cantando um hino a Deus. Uma pessoa adorando a Cristo com um hino, né? E isso é um meio de adoração. Mas o que é adoração? Adoração é isso? Só. Quantos cultos nós temos na semana aqui? Toda semana? 3, às vezes 4, quando tem juventude. Às vezes 5, quando tem juventude, encontro de homens e mulheres, e os cultos de quarta-feira e de manhã e de noite. Mas, via de regra, 3 a 4, pela média, né? Então, o que o culto é? Adorar. Do início ao fim. O culto é a adoração na sua forma mais específica. Diga assim, cada culto é um encontro de adoração. Cada culto. E nós vamos falar disso hoje. Não só no culto, mas vamos falar de uma forma bem especial do culto. E, meus irmãos, a música não é a única forma de adorar. Tem gente que faz uma salada. Não, os levitas, acho que quem está aqui é da tribo de Levi, ou seja, Mateus ele é um sucessor da tribo de Levi. Meus irmãos, adorar não é só tocar ou cantar. Nós vivemos numa geração, há muito tempo, desde a geração da fundação do termo gospel, onde isso ficou muito marcado, que adoração é louvor por meio de música. E também isso também foi associado à adoração, né? Agora uma música de adoração, aquela música lenta, suave, música de final de mensagem, né? Eu já me peguei fazendo isso, porque eu vou botar uma música de adoração para o final da mensagem que tem a ver com esse tema. Já me peguei fazendo isso, né? E a gente faz parte de uma cultura em que isso acontece. Música, adoração e ainda mais musiquinha lenta, aquela música que vem um tecladinho no fundo. Tem igreja que, para que as pessoas se sintam no ambiente, do início ao fim da mensagem tem um camarada aqui atrás que fica tocando um hinozinho.
Aí você já está chorando, nem teve mensagem. Você está chorando, o cara pode estar, às vezes, se você não conhece música, está tocando aqui uma música de Tom Jobim. Mas é tão tocante que você já está ali. Aí você termina o culto, o cara não abriu a Bíblia. Mas você fala, gente, que culto cheio do Espírito Santo. Não é? E aí a música, por que isso? Imaginário social. A gente imagina que isso é adoração. Mas vamos lá. O texto que a gente leu. Aonde está o violão do pastor que foi lá adorar Jesus? Tinha violão lá? Os magos levaram flauta, bateria ou microfone? Mas eles estavam adorando ou não estavam? Estavam, né? Estavam adorando? E quando Jesus fala naquele bate-papo com a mulher samaritana da adoração, em espírito e em verdade, adorando no monte, ele já puxou assim de peraí, agora os músicos. Ele já puxou uma viola, veio Pedro, Tiago e João, subiram e já começaram ali um baixozinho suave. Aí ele falou, em espírito e em verdade, pra te adorar. Ele fez isso? Não teve nada disso. Mas o assunto era adoração, não era? Então, a adoração não é só feita com música. E quando nós pensamos isso, nós mesmo que é só com música, e não vou nem entrar no só com música lenta, né? Que ainda é um plus. Mas só com música a gente acredita que pode se teletransportar para um cenário de um clique. Que nem eu vou fazer aqui agora. Ó. Mas agora começou o culto. Aí depois que o pastor lê o salmo e fala, vamos adorar a Deus, quando você vê aquela balangada do violão, aí você, agora eu sou um adorador. Clica. Plim! Antes não. Isso é perigosíssimo, porque a música é uma forma de adoração. Mas a adoração não é só feita com músicas. Mas se a adoração não é só música, então o que é música na adoração? Porque a música ela está assim intimamente ligada à adoração. É uma forma poderosa que o próprio Deus estabeleceu para este cenário de adorar. Ela não é a essência da adoração, mas é uma poderosa forma de expressão. Por isso a Bíblia ela nunca reduz a adoração à música, mas frequentemente, e há de se fazer uma desassociação na Bíblia do que é sempre, do que é norma, para o que é frequente. Porque se for uma norma de Deus, sempre é só aquilo que define este ato que nós estamos deliberando. Por exemplo, a adoração. A Bíblia é frequente ao incluir a música, né? Davi, por exemplo, organizou a adoração no templo com instrumentos. E talvez seja daí que ainda as pessoas pegam aí os levitas cantores. Aí o pessoal, opa, levitas cantores. Aí já pega isso. Tem uma associação de levitas com música em algum momento, mas os levitas são servos. Mas Paulo não faz isso, né? Quando ele instrui a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não diz agora os levitas, aí vem os levitas, chega lá, talvez Timóteo fosse, né? Vem os levitas em Timóteo, vem Silas, agora os levitas vão conduzir esse momento. Não, mas ele diz, igreja, salmos, hinos e cânticos espirituais. Pô, Rafael, música, mas e o levita? Gente, desassocie coisas que não estão na Bíblia e tente colocar no seu coração. Eu deixei a luz apagada, né? Ou deixei aceso? Está aceso ou está apagado aí, galera da transmissão? Tá de boa? Ah, então tá. Que eu vou perdendo a atenção, vou... Aí ferrou. Mas o que a gente pode concluir sobre isso? Que a música está na adoração. Mas ela é um meio de adoração. Ela não é o fim. O fim da adoração é glorificar a Deus e nos alegrarmos, gozarmos nele perpetuamente. Então a música é uma característica de um servo. Por isso que talvez alguém ainda, né, sem estudar tão profundamente, associe, mas até com uma boa intenção, ao levita. Porque o levita serve, o levita ralava pra caramba. E a música serve ao ato de adoração, mas não define a adoração. Por isso quando você fechou seus olhos, eu garanto que alguns de vocês pensou em alguém tocando alguma coisa ou cantando, você não está assim em pecado, meu irmão. Mas é porque o imaginário social da gente associa, mas a música não define o que é adoração. A música, meus irmãos, comunica a palavra de Deus. E por isso ela tem que ser tratada de uma maneira especial, com reverência e com critério. Um pastor que é professor da nossa denominação no seminário, pastor Gabriel Carvalho, diz no seu livro Razão Visceral sobre esse assunto.
O culto também é teologia em forma de arte para o ensino. Como é que a teologia em forma de arte para o ensino acontece? Acabou de acontecer aqui, ó. É isso que precisa acontecer. Por isso que se eu canto uma heresia, eu tenho um problema. Você entende o que eu estou querendo dizer? Meus irmãos, a música ensina, forma e até discipula. E a música ela tem um papel, um poder. Os humanos, os homens, a criação humana, eles são profundamente afetados. A música mexe com a gente. E às vezes tem poder de coletivamente influenciar mais do que palestra. Às vezes, até mais do que sermões, dependendo do sermão que é pregar também. A qualidade da biblicidade aplicada. Jovens, então, são particularmente afetados pelo movimento musical. A música define a juventude. Se eu for pegar as geração X, Y, você vai ver que sempre é uma marca musical na época. Porque a música e a juventude andam juntas. E há séculos, há estilos que foram canal de enormes movimentos de protesto. Ou outras questões. Por exemplo, a música Make Love Not War, Faça Amor e Não Guerra, se tornou... Quem já ouviu isso aí? Vai, faça amor, não faça guerra. Assim, faça amor, não faça guerra. Filmes com base nos anos 60, 70 e início dos anos 80 tem muito isso, né? Faça amor, não faça guerra, esse símbolo. Ela se tornou um lema de protestos jovens contra a guerra do Vietnã. E eles tinham nas suas bandeiras, Make Love Not War. Faça amor, não faça guerra. Mas depois, nos anos 70, ela, assim, mais no meado, ela se tornou, junto com o movimento hippie, um símbolo, um hino de incentivo à liberação sexual de qualquer tipo. Para os jovens. Então, a música movimenta as massas, especialmente os mais novos. Irmãos, crianças gravam canções do YouTube em inglês e aprendem inglês com músicas do YouTube. Eu vi vídeos já recentes de bailarinas idosas que têm Alzheimer, não lembram mais nada, nem o próprio nome, mas elas começam a escutar o Lago dos Cisnes e começam a fazer o movimento, elas lembram dos passos. Porque a música ela tem um poder sensorial gigantesco. E as músicas moldam crenças. Por isso, um povo que não canta enquanto adora, e o que é adoração, é o cerne disso, se ele não canta de maneira adequada, e eu não estou falando aqui nem de qualidade técnica, porque eu não entendo nada disso. Eu estou falando de música. A letra da música, se ela não canta adequadamente, temos um problema. Porque se a música instrui os jovens, se a música mexe com a cabeça dos idosos ao ponto de trazer memórias de muito tempo até em tempo de doença, se músicas fazem com que crianças que nem sabem ler e escrever aprendam outros idiomas, e nós aqui aplicamos algo que não é adequado para o ensino da igreja, o que vai acontecer? Eu não vou dizer que tipo de música você tem que ouvir ou não. Isso eu fiz com os líderes de juventude e eles sabem, eu os discipulei e eles sabem o que é uma música que eles têm que ser ouvido, que eles têm que ouvir ou não. Mas o que eu posso dizer a você é que a música precisa traduzir o seu aspecto pedagógico na igreja. E o que devemos ensinar na igreja? Que tipo de música vai moldar a crença da nossa criança, do nosso jovem, ou influenciar? Que tipo de música cantada vai fazer o idoso, que já está mais cansado, depois de muito tempo, vivendo muitas batalhas, a pensar na pessoa e na obra de Jesus? Que tipo de música vai fazer o jovem querer usar a sua força para fazer a obra de Deus? Vocês percebem que não é só sobre pensar no gosto, se é corinho, se não é. Eu não estou nem aí para isso, se é licença poética ou não é. Mas sobre uma coisa muito mais profunda, já que a adoração ela é um meio pelo qual Deus usa o seu povo para adorar. Tem um teólogo chamado Robin Perry, que ele afirma que canções, leituras e rituais musicais são os tijolos da espiritualidade da igreja. Com quais tijolos? Vamos refletir aqui sobre isso. Com quais tijolos nós queremos construir a espiritualidade da nossa igreja, da nossa casa? Porque depois que constrói, talvez tenha que derrubar de novo se tivesse sido construído, derrubar para construir de novo se tivesse sido construído errado.
Isso é poderoso que o nosso irmão falou. É uma frase poderosa e traduz o que a palavra de Deus nos imprime a pensar. Qual música? Qual letra? O que a gente expressa? O que a gente vai falar? A gente compreende o que a gente está cantando? Você entende o que eu estou dizendo? E tem gente que o momento tá rolando aqui, e aí às vezes eu sinto muita sede durante o culto. Eu canto 1 minuto, eu quero beber água. Aí eu vou lá atrás, quando eu volto eu vejo que tem irmãos assim, contemplando o louvor, tipo, como se estivesse no Soul da Sandy, no Claro Hall. Não é para isso que você está aqui, meu irmão. Por isso que é um perigo em associar a música como única maneira de adoração. Durante a adoração, você não está no show, que beleza, que maravilha, hein? Aí quando erra, opa, o Alexandre errou, nem sabe nada, viu? Aí já fica errado. Bateu fora deu uma batecada aqui diferente, porque a gente está aqui como críticos musicais. Teve momentos que eu falei assim, gente, que louvor cheio da presença de Deus, eu cantando de olho fechado, falando coisas, adorando e tal. Aí eu falo com alguém que dirigiu o louvor, falei, Simone, essa música, cara, o poder de Deus. Aí ela, mas a gente errou tanto. Eu falo, nem sei, porque eu tô ali, cara, em Deus. Mas muitas pessoas vêm para cá para assistir e não para participar. Meus irmãos, a maneira como nós cantamos e participamos do louvor, do culto, expressa ou distorce a adoração verdadeira. Às vezes até o louvor ele é biblicista, mas você não é. Então o que você canta não produz sinceridade de adoração. Ou seja, não se trata do tipo de música, mas da teologia e do comportamento que a música carrega para cantar. Do espírito que há em mim, cantando comigo, e eu em sinergia, em conexão, em ligação com aquilo que está sendo cantado. Por isso eu te pergunto, é possível nós estarmos cantando aqui uma música na igreja e não estarmos adorando? É possível? Você pensa sobre isso? Porque a música é uma forma de adoração, mas nem sempre que estivermos cantando uma música evangélica, de acordo com o nosso coração, com a nossa forma de participar daquilo que cantamos, estaremos adorando. Então, qual música adora a Deus, Rafael? Qual música adora a Deus? A música que adora a Deus é a que revela a sua cruz, a sua palavra, e a que exalta a obra que Ele faz nas nossas vidas. Jesus te fez mais do que vencedor por meio daquele que... Deus te fez mais que vencedor por meio daquele que é o seu próprio Filho? Amém. Isso é obra de Deus. Então a música precisa exaltar a cruz, a palavra de Deus precisa ser cantada, precisa exaltar a Trindade e precisa tratar da obra que Ele faz nas nossas vidas. Você entende isso? Mas, irmãos, para sermos bons adoradores com música, preste atenção, para sermos bons adoradores com música, é preciso dar 2 passos para trás e aprender o que é adorar segundo a Bíblia. Porque senão, eu estou perdido aqui, não sei nem o que é adorar. Então, como é que eu vou em casa cantar um louvor e adorar se eu nem sei o que é isso? Então, vamos para ver o que é adoração bíblica. Primeiro, no Antigo Testamento, 3 palavras resumem, no Antigo e no Novo, 3 palavras resumem o conceito de adoração. Gênesis 18. Gênesis 18, 1 e 2. Olha lá, ó. Eu vou ler, você acompanha aí. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu até a porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Essa é a primeira palavra no Novo e no Antigo Testamento, lógico, no grego e no hebraico, mas que traduz a adoração. Prosknen, que significa curvar-se diante de alguém superior em homenagem e gratidão. Repito, curvar-se diante de alguém superior em homenagem e gratidão. Prosknen descreve aqui o gesto físico de Abraão. Não quer dizer que toda vez que você vai ter, que é isso aqui que você tem que fazer. Preste atenção no que está no princípio, não é? Toda vez. Porque tem gente que está assim, eu me prostro, a música diz eu me prostro, você se prostra, mas por dentro é assim, poxa, essa mulher que está aqui na minha frente é maravilhosa. A casada que está aqui na frente. Não é o gesto físico externo em si, mas o conceito e o princípio. A mente e o espírito conectados com o que você canta. Você percebe o que eu estou querendo dizer? E com o que você vive, porque a gente está hoje desassociando. Música e adoração não são um. A música é um meio.
Então esse curvar-se diante de Deus reflete um interior que sinceramente quer prestar homenagem e admiração. Por isso que louvor na música também é a arte fazendo isso. A palavra prosknen ou prostrar aqui era utilizada antes, porque há um mesmo radical, né, na origem da palavra, na formação da palavra no hebraico. Ela era utilizada quando um aluno encontrava um professor que mudou a sua vida, que ensinou tudo o que ele sabe e fez dele um rabino por meio dos seus ensinos. E aí ele vê esse cara chegando, era uma eminência na vida dele, foi um pai espiritual para ele. Aí o rabino vinha e ele, literalmente, prosknen, é o reconhecimento, irmão, de alguém superior. E aí quando essa palavra se torna em prostração para adoração, ela aumenta esse conceito. É um gesto de alguém que tem a agradecer por uma pessoa que fez algo muito maior do que qualquer mestre do Antigo e do Novo Testamento. É um curvar-se diante de alguém muito superior. Você pode imaginar o que isso significa quando nós aplicamos a Deus, ao que Abraão estava fazendo aqui? O Senhor aparece, ele se prostra, prosknen, ele se curva de alguém superior, mas quanto? Prosknen, prostrar-se, a homenagem, o agradecimento, é uma devoção ao Deus conhecido por tudo que ele é e porque ele fez a você. Isso é uma das formas de adoração. É a adoração que reconhece os atributos de Deus que você sabe que Ele possui. Por isso que quem não conhece a Deus é vazio na oração e na adoração. Eu não sei o que dizer. Eu estou aqui, mas eu não me prostro, porque eu não sei quem é Jesus. Então você não vai manifestar isso. Se é para alguém que você reconhece a superioridade, você precisa conhecer. Então, se você quer adorar a Deus, se você quer ser um adorador a Deus, dê mais 5 passos e busque conhecê-lo. Porque só assim você vai adorar em espírito e em verdade. Você não se rende se você não compreende o que fez Jesus na cruz. Você não se prostra diante da grandeza do Deus que você tem diante de você, se tu não sabe quem Ele é de verdade, do tamanho dEle. E a palavra de Deus diz que nem os céus dos céus podem contê-lo. E a terra é o estrado dos seus pés, só para simbolizar o tamanho que é gigantesco de Deus. Se você não sabe isso, você não vai conseguir adorar plenamente. Se você não sabe quem é Jesus, se você não reconhece o que a gente está falando aqui na ceia, você vai ter muita dificuldade em adorar. Aí você vai, em alguns momentos, quando nós formos manifestar isso em arte, voar. Porque Ele purificou-me de todos os meus pecados. Tanto faz. Mas se Jesus, se o Filho te libertou, quando nós estivermos aqui manifestando isso em homenagem, você não consegue ficar parado inerte ao que está acontecendo. Amém? A música manifesta o que eu sinto e o que Deus fez em mim nessa homenagem. Então eu agradeço porque a minha despensa está cheia. E eu clamo se ela está vazia. Você entende? Segundo, serviço. Atos 13:2. Primeiro, homenagem e gratidão. Alguém muito superior. Segundo, Atos 13:2, serviço. Olha lá. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Essa palavra adoração aqui é latriuen. Desculpa, gente, que é de outro idioma, né? Aqui é grego agora. Então, às vezes, eu não sou formado em grego. Mas a gente tenta, né, se esforçar para abençoar a igreja. Então, latriuen, que significa servir com integridade e continuidade ao rei. Integridade e continuidade ao rei. E aqui o Espírito Santo está sendo adorado enquanto ele separa. Essa palavra era utilizada antigamente quando alguém reconhecia o rei e ia voluntariamente falar: eu sirvo ao rei. E aí você fazia uma confissão que de agora em diante eu faço parte da guarda real. E nada será mais importante para mim do que servir a esse rei. E o radical dessa palavra é utilizado agora enquanto Paulo e Barnabé estão na missão. Adoração, que significa servir com integridade e continuidade ao rei. De novo, não tem música nenhuma aqui. Paulo e Silas na prisão cantam, mas aqui, enquanto eles estão sendo chamados pelo Senhor, eles estão adorando com o serviço. Latriuen. Que coisa tremenda, meus irmãos, é adorar a Deus no serviço e adorar a Deus com dedicação total.
Porque homens que faziam isso, existiam homens que faziam isso por obrigação. Eram alistados por um exército de um rei na marra, ou você vem ou você morre. Mas eu estou falando de um radical de palavra no grego que traduz alguém que se voluntaria por admirar. Davi foi um rei muito admirado, ele teve muitos homens que falavam: Latruém, eu estou voluntariamente me entregando, seus valentes que dariam a sua vida por ele. Então Davi era um rei admirado, mesmo com seus pecados, as pessoas imaginavam que o Messias viria como um Davi, porque ele era admirado e pessoas se voluntariavam pelo rei que ele era, ao ponto da vida e da existência dessa pessoa se confundirem na entrega a esse rei. E ao se prostrar, ao adorar a Deus em serviço, você está dizendo: eu sirvo ao rei que nenhum outro é superior. Ou seja, servir é adorar a Deus sempre. Temos o eterno diálogo entre Marta e Maria, as duas estavam adorando. Uma escolheu a boa parte, mas não quer dizer que a outra parte, a melhor parte, né? A outra era uma porcaria. Servir a Deus quando você varre a porta é adorar. Quem carregou cadeira já para a igreja aí? É adorar. Quem fez churrasco ali atrás? Queimou a mão? É adorar. Teve um dia que a gente fez churrasco numa cachoeira, adorando. Peguei meu violão aqui, estou adorando. Ajudei alguém a pegar um violão, adorando. Ajudei a arrumar os instrumentos no público, adoração. Vou evangelizar na rua, adoração. Servir ao reino do rei que você, depois de ser chamado, se voluntaria para servir também. Irmãos, um idoso com 90 anos, como servo de Deus, fazendo uma coisa simples, ele adora a Deus. Ali na porta, como o irmão Ivo faz, recebendo pessoas, esse homem está adorando a Deus em espírito e em verdade. Adoração é homenagem a alguém e gratidão a alguém que é muito superior, que reconhecidamente é maior, é mais elevado. Por isso que quando você levanta a mão, o que significa levantar a mão? Você está dizendo que a pessoa para a qual você está prestando a sua homenagem, ela é maior. É um símbolo de eu vou tentar tocar, mas não é porque literalmente eu vou tocar. É um símbolo de este ser é maior. E se levanta a mão? A gente fala assim: levante suas mãos. Aí você: eu vou levantar minha mão nada? Para quê? Porque você está dizendo que Deus é maior. Você pode não levantar as mãos, mas dentro de você, você precisa reconhecer que Ele é grande e muito maior do que você. E se você não serve, como você pode adorar? Terceiro ponto de adoração na palavra de Deus: reverência. 2 Crônicas 20, 18. 2 Crônicas 20, 18. Olha lá. Então Josafá se prostrou, mas não é prosquem aqui de novo, tá? É outra palavra, é chacó. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Às vezes a gente vai ver prostraram em uma palavra, prostraram em outra, só que a origem dessa palavra no hebraico e no grego, elas são palavras diferentes que têm um significado, quando traduz, parecido. Mas aqui nós estamos falando de chacó, que é prostração e temor diante de uma altíssima e poderosa autoridade. Qual era o cargo de Josafá? Quem diz aí? O que Josafá era? Ele era um rei. Josafá era um rei? E ele está se prostrando diante de uma autoridade muito superior. Então, reverência para adoração é se prostrar diante de uma autoridade. Isso é reverência. É reconhecer o nível da autoridade e o ambiente que essa autoridade está e manifestar temor pela presença dessa autoridade. O rei meu Deus, o Senhor, aí o rei, ele se prostra, ele se curva, não pelo conhecimento, mas pela autoridade, o tamanho. Isso é reverência. Adorar a Deus também significa respeitar de uma forma como você não respeita mais nenhuma pessoa. Ainda que você tem que respeitar todos, mas o coração da gente precisa ser profundamente afetado por o encontro com Deus. Andar nos seus caminhos, obedecer a sua palavra, isso é reverência. É, meus irmãos, uma reverência prática. Não é só de sentimento: eu tenho reverência, eu venho, canto uma música, Senhor, eu me prostro a Ti. Mas você precisa ter algo prático. Lá dentro eu sou Rafael, reverente, mas eu venho para o culto como se eu estivesse aqui num boteco.
Jacó reflete um sentimento interno, senão um rei nunca se prostraria diante de ninguém. Como eu me comporto dentro, fora da igreja, mas especialmente no culto público? Diga assim: todos os dias eu saio de casa e estou com Deus. Mas, quando eu vou para o culto, eu me preparo especialmente para me encontrar com Ele. É diferente. Tá? Irmão, se você for chamado para um churrasco na beira da piscina, talvez você leve a sua carne, biquíni, chinelo e vai. Mas se você é convidado para conhecer o primeiro-ministro da França, no Palácio Real, você aceita o convite para falar qualquer assunto, você não vai de sunga e nem de biquininho cavadão. Você não vai entrar, você nem entra. Eu fui no Museu do Vaticano ver peças antigas e não podia entrar de bermuda. Eu vi um rapaz sendo barrado porque queria entrar de bermuda. Porque há ambientes e pessoas com as quais você vai se encontrar que pedem uma reverência distinta, que nem quando um homem e uma mulher vão se casar, eles não vêm aqui, uma mulher chega de maiô e o outro cara chega de camisa do Flamengo. Reverência diante de Deus é se preparar para o encontro, é se vestir adequadamente, é ansiar pelo encontro, é entender que assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio pela tua presença. Isso gera algo em nós diferente. Quando eu era jovem e eu tinha 20 anos, eu me apaixonei pela Virgínia, eu ansiava para me encontrar para ela, eu era bobo, romântico, escrevi uma carta. Então eu não me preparava para encontrar com ela igual eu ia me encontrar com o Anderson. Que o Anderson é meu amigo, mas, é a Virgínia, né? Dá licença. Então, assim, mas eu me preparava muito bem para me encontrar com o Anderson em relação a qualquer na rua. Se eu ia ver um jogo de futebol com o Anderson, é meu amigo. É diferente de eu encontrar um vizinho que eu não tenho relação. Eu só aperto a mão. Agora, vamos bater um papo antes, vamos assistir o Lufan, vamos embora. A gente fez isso algumas vezes, lá no Brasil 500. Comia um franguinho, né? E aí fazíamos isso e víamos o jogo, íamos para casa, ele ia encontrar com a Priscila e eu ia encontrar com a Virgínia. Mas com a Virgínia era muito mais especial. É minha namorada de infância, meu amor de juventude. Então eu botava um perfume, falava, cara, o que eu vou fazer? Caramba, o que eu vou levar? Então, assim, é um preparo diferente. Você não se encontra com as pessoas especiais da sua vida da mesma maneira com aquelas que você esbarrou na rua. Vou fazer uma entrevista de emprego. Você não conhece as pessoas. Você vai até preparado para falar coisa, mas você não... É diferente daquela empresa que você trabalha há 10 anos e você tem amigos. Às vezes você estava até mais relaxado na roupa, porque você já sabe, não vamos me mandar embora aqui. Mas você encontra lá pessoas que são especiais para você. É diferente quando você vai numa entrevista que você não conhece ninguém. Mas imagina, meu irmão, se eu me preparava para me encontrar assim, com a Virgínia, como eu devo me preparar para me encontrar com o Espírito Santo de Deus? Eu te pergunto aí, você responda no seu coração. Quão especial é o ser que criou todas as estrelas do universo pelo poder da sua palavra? Quão superior é a minha relação com ele, da minha amizade com o Anderson, que é de 2 décadas? Quão superior é a minha relação com ele do que o meu casamento com a Virgínia, com a minha namorada de infância, meu Deus, de juventude? Quão superior é a relação minha com ele em relação à dos meus pais? A referência que nós aprendemos no Antigo Testamento e no Novo nos mostra que com maior fosse a pessoa, mais reverência existia. Então, se o cara ia se encontrar com o general, vou lá. Se ele ia se encontrar com o rei, meu Deus, é o rei. Sabe, quando chega alguém diferente, com autoridade, caramba, peraí, né? Você pode até não gostar da pessoa, do presidente da república, do governador, do prefeito, mas chegou o prefeito, você reage. Não é igual chegar eu, um Zé Ninguém. Entendeu? Você reage. E eu não estou falando aqui da gente colocar roupas judias, roupas do Antigo Testamento, para se preparar que nem eles faziam, que nem aqui a gente está vendo, né, Josafá. Mas, meus irmãos, que tipo de referência eu tenho que ter diante de um Deus que expiou os meus pecados e os pecados da humanidade? Eu não posso vir me encontrar com ele como quem se encontra com um amigo, ou como quem se encontra com a esposa. Maior é a tua expectativa, deve ser. E nós precisamos ter a consciência que estamos diante de um Deus todo-poderoso. Eu preciso ansiar, pisar nesse lugar. Estou falando de fora daqui não, você encontra com Deus, mas aqui.
com um pisar diferente. Ao pregar esse evangelho nesse púlpito, eu preciso fazer isso de uma forma diferente. Ao tocar um instrumento aqui, há um obreiro que vai receber alguém na igreja, ao preparar, entregar um cálicezinho, ao tirar o lixo, eu preciso fazer isso de uma maneira que retraduza que eu estou diante de um Deus que criou todo o céu e a terra, que criou tudo o que há. Adorar, segundo a Bíblia, é curvar-se em homenagem e gratidão a um ser superior entre todos. Servir com integridade e continuidade ao maior rei de todos. E agir com reverência, prostrando-se diante da maior autoridade de todas. Isso é a palavra de Deus e ponto. Não sei o que estou dizendo. Amém? E agora a gente vai falar só um pouquinho sobre como a gente faz, com base na Bíblia, para adoração na nova vida. Monte Sinai no Antigo Testamento. Êxodo 19:10. Aqui, isso, Êxodo 19:10. Vamos lá. Quem achou de que Deus é bom? Amém. 19:10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Aleluia, o monte Sinai era o lugar de adoração. Irmãos, desde os tempos antigos existia um lugar de encontro. É óbvio, Deus ele está em todo lugar, e muitas pessoas usam isso como desculpa para não dedicarem espaço e tempo para estar aqui. Mas o lugar de encontro era especial. Vejam como Deus fala para o povo se preparar. E há hoje ainda um lugar especial para culto. E se nós negligenciarmos esse lugar, nós estamos negligenciando o que a palavra de Deus nos ensinou na história. No Antigo Testamento, o tabernáculo também era o lugar da presença móvel de Deus. E tudo girava no entorno dele. O tabernáculo estava ali no centro. Tudo era ali. A pessoa passava lá. Poxa, Deus fala aqui com a gente. Aí ela olhava, pensava. Até que no tempo específico Deus se manifestava. Eles adoravam a Deus ali, mas tudo girava naquele entorno. Se eu saía de manhã para comprar um peixe, fazer comércio, eu passava, caramba, Deus está aqui entre o meio de nós. Aí eu andava por aqui, encontrava com a vizinha, aí atrás estava o templo. De repente, a que está olhando daqui, não sabe, lá ali atrás. A gente está olhando, o tabernáculo está aqui pertinho. Aí a outra olhava, porque está no centro. Não tinha como evitar a presença de Deus, o tabernáculo no centro. Geograficamente, tudo orbitava esse lugar. Ainda existiam sacrifícios de animais. Mas aí no Novo Testamento, o verbo se fez carne. O que a palavra de Deus diz em João 1,14? Ele tabernaculou entre nós. Esse centro que ficava no meio de uma aldeia, ele não é mais uma tenda. Jesus está lá, cravado no centro da vida da igreja, está a cruz e a expiação de pecados, a obra redentora de Jesus. E geograficamente, espiritualmente, tudo precisa orbitar nesse entorno. É isso que a palavra de Deus nos impulsiona a ver. Se antes era o centro no tabernáculo, e a Bíblia diz que agora o tabernáculo é Jesus, ele precisa ser o centro de gravidade da igreja. Hebreus 9 nos mostra que Cristo é o sumo sacerdote que não entra no tabernáculo terreno, mas no celestial com o seu próprio sangue. E agora nós vivemos a vida que Ele conquistou para nós. Qual a consequência disso? Tudo gira no entorno dele. Ele é o tabernáculo hoje, a presença de Deus é entre os homens. Você compreende a conexão da palavra de Deus com o que nós precisamos fazer aqui? E por isso que a gente diz, Jesus é o centro de tudo, não é à toa. A gente não está falando isso aqui para emoções religiosas brotarem dentro de você. E se ele não está no centro, o que a gente está adorando? Entende o que eu falei? Preciso dar 2 passos para trás e falar disso. Senão, o que é adorar? Porque é isso que é adorar. Aqui e lá fora. Porque se Cristo não está no centro dos nossos cultos, das nossas vidas, ele não estará na música também. Não tem como.
E muito menos na vida lá fora, porque aqui a gente bota um holograma que todo dia a gente veste. Eu estou de terno, mas você não sabe como eu ando na minha casa. Se aqui eu não estou com o centro da minha vida em Jesus, imagina lá fora que não tem pastor, diácono e ninguém me vigiando. Só os olhos de Deus. Aqui é o nosso lugar de encontro, meus irmãos. Aqui tudo que é feito precisa ser relacionado à obra da Trindade, como foi cantado aqui. Eu preciso ser o meio pelo qual eu e você, nós precisamos ser o meio pelo qual a Trindade é colocada no centro. Pelo qual Jesus é colocado no meio de nós como centro. Você, eu te pergunto, como você vai contribuir para que o tabernáculo vivo seja colocado no centro de gravidade da igreja? Porque se cada um de nós fizermos isso individualmente, coletivamente, nós seremos um povo que adora. E precisamos fazer isso juntos. Atos 2, 46, 47 diz que você não precisa abrir. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. No Antigo Testamento, Salomão fez o templo, mas no Novo, Jesus rasga o véu. E o que acontece? 1 Coríntios 3,16 diz, o apóstolo Paulo, vocês são templo. Vós sois o templo. Por isso nós precisamos pensar que o templo antigo apontava para o que nós somos hoje, a igreja. Há um lugar de encontro especial e vemos dias onde esse lugar é muito desvalorizado. Óbvio, como eu disse, você pode adorar a Deus em casa, mas aqui, falando de apontamentos, há o nosso Sinai, o nosso lugar separado. A adoração feita pela igreja. Irmãos, isto é o que nós chamamos de culto. E como é que o culto acontece na nova vida? Ele tem 4 pilares. Em primeiro lugar, o pilar reformado. A palavra de Deus está no centro. Nós vamos sempre tentar pregar uma pregação expositiva que traga a ideia do autor original, saindo daqui, para que você aprenda e nós apliquemos na nossa realidade do dia a dia. A palavra de Deus está... Isso é assim na nova vida. Então, você não vai ver um culto aqui que não tenha palavra. Porque o pilar reformado está na visão de vida cristã da nova vida. Temos o pilar sacramental, que dá ênfase em alguns símbolos e sacramentos da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, o culto molda e ensina, e o culto é adoração em forma de algumas coisas que Deus mostrou na sua palavra simbolicamente também. Na nova vida, nós, por exemplo, temos o colarinho clerical. Você viu o pastor Fábio com aquele colarinho bonito, né? Isso mostra que quem conduz a igreja é um servo. Isso é um símbolo. Veja, ele está adorando todas as vezes que ele coloca o colarinho, porque ele comunica que a autoridade da igreja se submete, é um servo. Veja, isso é a adoração. A ceia do Senhor comunica o memorial de Cristo. O batismo comunica a nova aliança. Todas as vezes que você mergulhar numa praia, eu te desafio a pensar no dia que você se batizou. Cada vez que você bebe um vinho, se você faz isso moderadamente, né? Uma tacinha, ou se você toma um suco de uva, come um pedaço de pão, você pode lembrar de forma sensorial da obra que Jesus fez na tua vida. A ceia do Senhor e o batismo são a revelação sensorial, visível e auditiva da adoração em Cristo Jesus na sua palavra. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque esse pilar representa a preocupação que nós temos em adorar a Deus nos detalhes do culto. A cruz, é verdade. Veja aqui, por que tem essa cruz? Tem gente que fala, não vamos colocar a cruz não. Porque, não, símbolo nenhum. E, meus irmãos, a cruz é o símbolo de que o tabernáculo está no centro das nossas vidas. Jesus é o centro de tudo. Por isso que tem a cruz aqui. Símbolos que centralizam a palavra de Deus e o nosso Salvador na história. Terceiro pilar, o pilar evangelical. O culto como forma de pregação do evangelho também. Nós nos preocupamos com a cadeira vazia. Nós nos preocupamos que exista dentro desse culto elementos que indiquem para o pecador que Jesus salva. E o Espírito assim no meio de nós proverá regeneração.
Na nova vida, meus irmãos, evangelizar é uma forma de culto e de adoração. Amém? E o quarto e último pilar, o pilar pentecostal. Nós entendemos que o Espírito Santo não apenas está no culto, mas ele dirige e habita o culto. A abertura para dons, para línguas, para coisas que podem ser edificantes, mas ao mesmo tempo, na nova vida, como nós temos o pilar reformado também, submetemos tudo isso à palavra com moderação. Não é moderação ao espírito, a gente não está moderando aqui. Não, espírito, fala aqui, não fala ali. Mas muitas das vezes, quem é o centro de gravidade da igreja? Jesus, né? Muitas das vezes acontecem coisas na igreja que tiram de... Aí eu estou pregando aqui, Jesus é o centro de tudo que há, meus irmãos. Aí começa uma pessoa a fazer algo aqui que tira o tabernáculo do centro e a pessoa se torna um tabernáculo. Na nova vida, o tabernáculo sempre é Jesus. Amém? Sempre. Uma das grandes críticas ao neopentecostalismo é o descontrole. E quando Jesus e o tabernáculo vivo saem do centro, nós temos um problema. Nós vivemos o culto dirigido pelo Espírito, mas recomendado pela palavra. 1 Coríntios 14, 23. Já estou terminando. Primeira Coríntios 14, 23. Acharam? Vamos lá. Portanto, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Eu, por exemplo, já falei nisso. O que eu estou querendo dizer com esse versículo, meus irmãos? Há o pilar pentecostal na nossa vida de culto cristão, aqui, na nova vida. Mas há uma preocupação em seguir o que a palavra diz. Então não há desordem. Ah, Rafael, mas eu estou na liberdade do Espírito, eu estou adorando, eu estou na bênção. Mas pensa comigo, o culto na nova vida, que tem liberdade para o Espírito, tem submissão à palavra. E se é o Espírito que nos revela a palavra, o Espírito vai tirar o foco da palavra, que Ele mesmo nos dirige a ver. Pensa nisso. A liberdade do Espírito encontra a perfeição na pregação e na comunicação do Evangelho. Ele não contraria e nem desvirtua ou desfoca aquilo mesmo que ele chama o pastor para fazer. Ah, então ele não vai te usar, ele vai te usar em línguas, ele pode te usar para dar uma palavra de sabedoria, para falar algo de interpretação de línguas, ele pode fazer, nós cremos nisso, mas sempre se submetendo às autoridades que temos aqui na igreja. E como é que Deus usa o teu pastor para isso? Eu recomendo a você que tenha moderação e sabedoria e procure autoridades, os líderes da igreja, procure um diácono. Deus me deu uma palavra para falar para o Guilherme. Que tal se ao invés de você interromper o culto, você conversar com o diácono, para vocês discernirem juntos? Porque 1 Coríntios 14, 26 diz que nós podemos fazer isso juntos. Se reúnem, um tem um salmo, outro ensino, esse traz revelação, aquele que fala em línguas, outro faz interpretação, que tudo seja feito para edificação, se reúnem, conversem, fala, Anderson, diácono Anderson, eu tenho uma palavra para dar aqui para Didi. Deus me revelou aqui. O que você acha disso aqui? Vamos julgar isso junto para ver se eu estou... Porque às vezes a gente pode falhar. Eu já falei nisso, irmãos. E Diácono Anderson vai falar, não, eu creio que é de Deus. Aí vocês chamam lá ali fora e você vai falar, olha, Deus mandou te dizer isso aqui. O diácono te ajudou a discernir. E Deus foi revelado naquele momento. Amém? Amém? Gente, o Espírito Santo é ordenado e organizado. Organizado. E 1 Coríntios 14, 26 diz o seguinte, 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Por isso que eu falo para você procurar, e cada pregador do evangelho aqui nessa igreja é um profeta da palavra de Deus. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Tem gente que acha que a adoração é caótica. Deus usa, eu falo em línguas. Tem gente que fala aqui também, tem gente que pode profetizar. Mas caos não faz parte daquilo que Deus é. Não é a mesma coisa. Eu estimulo você que Deus manifeste aquilo que Ele te deu
através da sua vida. Mas se submeta ao mesmo Espírito que você diz que está te usando para que haja ordem e que este púlpito, pregando Jesus, seja o epicentro, o centro de gravidade do culto. Isso é culto. Isso é adoração. E a minha oração é que você adore na sua casa, no seu trabalho, com a sua esposa, quando você for comprar pão com mortadela na padaria, que você faça homenagem a Deus, que você preste reverência a Deus e que você se curve diante de um serviço ao Rei que é superior a tudo. Meu irmão, se você joga papel fora do lixo na rua e alguém te vê, você não é um adorador. Lá fora também é importante, mas aqui dentro, reverência. Existem muitos que estão deixando de congregar. Alguns estão indo até para a igreja católica. Nada contra a religião de ninguém, mas esse lugar é especial demais. É o lugar de encontro. Eu desafio você, além de olhar para a sua vida pessoal de forma prática, a valorizar mais esse lugar. Vamos valorizar mais esse lugar de encontro? Vamos cuidar melhor dele e lembrar o quanto é bom nós termos uns aos outros? Vamos nos perdoar quando nós falharmos, para que isso não atrapalhe a adoração? Vamos observar o Espírito de Deus nos detalhes falando conosco, com as nossas crianças, com os nossos jovens? Eu tenho certeza que se nós tivermos uma compreensão maior sobre a verdadeira adoração, até os nossos momentos de adoração por meio da música vão ser muito mais avivados. Você crê nisso? Você crê? Eu oro para que você se encontre. Talvez você tenha vindo de uma igreja para cá que é mais presbiterianona, né? Não, nem cruz tem. Em algumas igrejas presbiterianas. Algumas têm, outras não, né? E você vê aqui, aí você vê a gente, às vezes, alguém aqui num retiro, ou em algum momento falando em línguas, alguém, chega um irmão, fala alguma coisa diferente, aí você se assusta. Ou ao contrário, você veio de uma assembleia que o pastor estava pregando, falando de Jesus, alguém vem aqui, tomava o microfone dele, dava uma cacetada na igreja, e você também se escandalize. Mas eu oro para que, com base no que você aprendeu hoje, que você sinta o Espírito te conduzir a fazer parte de onde você está plantado, que as suas raízes sejam profundas e que você vá crescendo. E aqui, Deus plantou aqui? Deus plantou aqui? Então, se Deus plantou aqui, que você cresça e dê frutos a 100 por um. Que você compreenda, respeite as autoridades da sua igreja, busque conselhos, que os dons do Espírito se manifestem em você e que você vá se encaixando aos poucos, para que nós juntos, quem veio de igreja tradicional, quem veio de igreja mais pentecostal, para que nós todos juntos sejamos pentecostais reformados e juntos cultuemos a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar.